Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre mística e a minha convidada é a psicóloga e doutora em Ciências da Religião pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, a Soraya Ferreira. E já esteve no Religar em outro momento, não é? A segunda participação sua no Religar, Soraya. Você havia comentado no primeiro bloco, Soraya, sobre a questão da estrutura psíquica do humano. Como é que a gente pode falar, né, pensando em Edith Stein, pensando em Jung, sobre esse assunto? Né? O que é isso, estrutura psíquica do humano? Uhum. Bom, a Edith Stein que traz, né, essa leitura da estrutura psíquica, né, e nesse humano tríade, que possui um corpo vivente, a alma, né, e o espírito com essa parte mais intelectiva, e que isso encontra-se, podem, né, encontrar em unicidade. Então, ela desenvolve a sua tese sobre empatia, passa por escritos antropológicos, pedagógicos, espirituais, místicos. Então, é uma obra de uma grande envergadura, assim como é a obra de Jung, né? Mas há todo um amadurecimento, né, de como essa estrutura do humano, que é visto como microcosmo, também vai se articulando, né, se desvelando a partir do mundo externo, né, essa circunvolução do mundo. Então, ela traz a questão formativa, né, nós como seres humanos que temos um núcleo pessoal identitário e que se forma durante a vida. E esse formar-se é algo que a Edith Stein, dentro de vários dos seus escritos, vai trazendo, né? E principalmente quando ela entra nessa parte mais da espiritualidade e da mística, né? Ela traz aí algumas leituras que vão contribuir para essa unicidade tríade do humano. Que é sempre isso, corpo, alma, espírito. Sim, né? Só que em Ser Finito e Ser Eterno foi o primeiro dos escritos dela que eu encontrei o conceito que eu trabalho, né? Alma da alma. E ela traz ali também ela já era uma monja, né? E ela tem a autorização para voltar aos escritos filosóficos dela. Então, através de potência e ato, ela retoma os escritos. Mas ali ela também vivencia uma espiritualidade, né? Ela já tinha uma vida como monja, né? Então, daí, da experiência do vivido que Edith Stein vai construindo essas teorias, né? Ciência da Cruz, que foi o último livro também, né? Tem uma grande influência. Então, os místicos do Carmelo Descalço, Teresa de Jesus e São João da Cruz têm uma grande influência sobre os escritos espirituais e místicos de Edith Stein. E ali ela traz também um arquétipo divino, né? O processo de individuação a gente encontra ali em alguns escritos dela, né? A importância do humano se tornar-se aquilo que ele é, através do processo de individuação. Quando ela analisa o castelo interior, né, de Teresa, ou toda a poética, né, da linguagem mística de São João da Cruz, ela também vai trazer essa questão de como o ser humano tem profundidades, né? Então, esse caminho mais profundo que ela vai estruturando, né? O ser humano está aberto para fora e para dentro, mas é esse dentro que Edith Stein escava, né? O que acontece aí nessa interioridade maior? A Edith Stein poderia ser reconhecida também como uma mística? Uma autora mística? É uma grande pergunta. Eu acho que é uma pergunta que merece, assim, ainda uma investigação maior, né? É uma santa, né? A gente está no tempo moderno, né? E ela é reconhecida por várias questões. O Papa João Paulo II, né? Principalmente fala
da capacidade, né, que ela teve de unir a ciência e a fé, né, nos seus escritos. Então ele aponta a riqueza que ela nos traz neste aspecto, né? Mas a mística é algo muito polissêmico, né? Uma coisa assim de... Certamente. O que a gente está falando, né, quando a gente fala de mística, exatamente? Então, eu acho assim que talvez ainda seja não seja muito maduro, né, a gente ainda dizer uma afirmativa dessa, fazer uma afirmativa dessa. O que ela nos deixa é um trânsito, né, entre a metafísica, entre os escritos espirituais e os escritos místicos dos seus mestres do Carmelo, né, com grande profundidade e análise fenomenológica, né, que ela vai fazer essa análise e de profundidade muito grande. E ela traz essa questão ela vai dizer, né, não são as fantasias, o ato criativo que ela dá importância, mas ela dá importância às coisas santificadas, né? E aí que ela vai vendo e trabalhando essa questão do arquétipo divino na obra dela, em ser finito e ser eterno, que é o que eu explorei muito no último capítulo da minha tese, né? Porque vai até muito de encontro com o arquétipo do luminoso que Jung também nos apresenta. Sim, eu até queria te perguntar sobre isso, né? O Jung não faz esse itinerário religioso que Edith Stein, no estilo da Edith Stein, é outro caminho, né? É esse tema do luminoso, né, que vem lá do Rudolf Otto, do círculo, né, discutido também ali no círculo de Eranos, né, que o Jung teve acesso. O que é esse desvelamento do luminoso na obra do Jung? O Jung, quando ele traz esse termo do inconsciente coletivo, ele também vai verificar vários arquétipos, né, que são regentes como patrimônio mesmo da humanidade, né, então está muito presente, mas ao mesmo tempo a gente poderia falar do arquétipo do herói, do arquétipo do instinto, né? A minha trajetória foi justamente escolher o arquétipo que o Jung vai dizer do arquétipo do luminoso, pela temática desenvolvida, né? E o que Jung vai dizer, ele não está falando de Deus, porque Deus não é um objeto, né, para a nossa consciência apreender. Então, ele está falando das ideias psicológicas que o ser humano cria, e aí ele investiga a vida de vários místicos também, tanto da cultura ocidental quanto da cultura oriental, para compreender, principalmente, como esse arquétipo do luminoso se apresenta na experiência do vivido, que é a única forma que nós temos de análise, né? A única forma que nós podemos nos aproximar daquilo que é nós que somos finitos, né, e efêmeros, nos aproximar daquilo que é eterno, inefável. Sim. Então é isso, é a trajetória que Jung busca, né, quando ele analisa vários escritos místicos. Sim. Logo no início da nossa conversa, você falou assim, e aí eu cheguei à minha tese. Tá na hora de falar da sua tese, né? Qual é a tese que você defendeu? Então, o que eu defendi é que há no ser humano um centro mais profundo. Edith Stein vai falar, né, que há um itinerário formativo, o Jung também vai falar que há uma totalidade psíquica, que a gente precisa atravessar os aspectos sombrios da nossa personalidade, as personas que normalmente a gente, às vezes, se desmistifica nelas, né? Para que a gente possa chegar a uma essência maior, uma essência mais profunda do humano. Então, esses dois autores me possibilitaram, apesar de caminhos diferentes, epistemologias diferentes, dizer que isso é possível porque eles estão falando da estrutura humana, estão falando do humano, né? Mesmo que as concepções sejam diferentes, isso que é a riqueza de se trabalhar dois autores com pensamentos diferentes. Se convergem para um ponto comum, porque os dois estudam a concepção do humano, né? E a gente é muito complexo para a gente dizer assim, não, aquela teoria é a verdade, aquela teoria é que encontrou, né, todas as concepções que define aquilo que somos nós. Então, a minha intencionalidade de pesquisa era essa, né? O que habita no mais profundo do humano?
que a gente encontra aí, né? E o que os autores que eu estudei, que eu pesquisei, apontam dessa profundidade. Então, eu encontrei na Edith Stein, né, o arquétipo também, o arquétipo divino, encontrei em Jung o arquétipo luminoso, como dois pontos agora de um grande exercício de continuidade de pesquisa para mim ainda, né? Porque são obras imensas, mas que a gente encontra, né, o processo de individuação, aquele ser que é capaz de vencer várias coisas durante o seu processo de desenvolvimento humano e de ir aperfeiçoando a sua própria personalidade, né, e descendo mais profundo, né. Por isso ela chama de alma da alma, né, onde Deus habita, para Edith Stein, né, e Jung também, onde a totalidade psíquica não é o total, porque isso também é inadmissível, né? Nós não conseguimos chegar a essa totalidade, mas é um processo de inteireza. Né? As pessoas que fazem esse caminho mostram que ser possível a gente ser mais inteiro. Eu agora entendo aquilo que o nosso produtor, o Leonardo Apolinário, deixou, inclusive, como propósito. Eu acho que esse programa deveria chamar sobre o humano interior. Era assim que o nosso programa ia ser sobre o humano interior, que é exatamente essa tese. O Leonardo, nosso produtor, captou o que você estava propondo. E depois nós acabamos conversando aqui, fechamos, né, em deixar o título desse programa como Mística. Né? Mas acaba que os dois autores, por escavar essa profundidade, chegam na mística. Sim. Né? E aí eles vão citar vários exemplos, né? A Edith Stein vai trabalhar os místicos do Carmelo Descalço, né? Mostrando aí toda a beleza, toda a riqueza que eles... a linguagem que eles se utilizam para falar disso que transcende, né? Desse princípio transcendente que nos habita, mas como não é diretivamente, a gente não tem uma linguagem verbal, né? Para dizer disso. Então, há todo esse conflito entre a ciência, que tem uma confiança no logos, e entre a fé, que tem uma consciência no transcendente. Soraya, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Né? Desejo sucesso para a pesquisa. Fico feliz em saber que você continua nesse caminho, né? E continua aí como uma colega nossa na psicologia da religião, né? Dando a sua contribuição para esse debate. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas e você pode saber mais sobre as nossas atividades e cursos acessando a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até a próxima.